Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um grande abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda a fortalecer este espaço dedicado ao futebol goiano. O Atlético estará em campo neste domingo, no final da tarde, contra o Bragantino, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece lá no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A partir de agora, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático desse jogo, o que muda se o Bragantino utilizar o time titular ou o time reserva, o retrospecto e várias outras informações envolvendo Bragantino e Atlético pelo Brasileirão 2022. Que satisfação ter você aqui acompanhando sempre o nosso trabalho. O Futebol 62, que tem o patrocínio da ProEsport.bet, conectando você ao esporte. A nossa casa de aposta, né, que incentiva aqui o Futebol 62, que incentiva o futebol goiano. Para esse jogo de hoje, a ProEsport.bet está pagando 1,73 pela vitória do Bragantino, 3,15 pelo empate e 4,30 pela vitória do Atlético. É um bom investimento hoje em apostar na vitória do Atlético. Caso ela aconteça, 4,30 a ProEsport.bet está pagando neste momento. Ao longo do dia isso pode ter alguma variação, né, por conta do número de apostas em uma das alternativas. Se você ainda não é cadastrado na ProEsport.bet, faça o seu cadastro, faça a sua aposta e depois você valida a aposta por este número que está aí, ó, 9503 2286. Quem também está conosco aqui no Futebol 62 é a WR Software, sistema para gestão do seu negócio. Nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares e restaurantes. A WR Software tem sistema de gestão para todos esses segmentos. O telefone ou o WhatsApp 99476-6373. Meu amigo Anderson está lá hoje na torcida pelo Atlético Goianiense. Bom, vamos falar aqui do jogo. As duas equipes começaram o Campeonato Brasileiro com um empate. O Atlético empatou em casa com o Flamengo 1-1. O Bragantino empatou fora de casa com o Juventude por 2-2. Então a missão nessa segunda rodada é a mesma para os dois times, buscar a primeira vitória dentro da Série A deste ano. O Bragantino utilizou o seu time reserva no jogo inicial e hoje o Barbieri alimenta uma dúvida se vai jogar com o time reserva ou se vai jogar com o time titular. No meio de semana, lembrando que as duas equipes estiveram em campo, né? O Atlético esteve em campo pela Copa Sul-Americana, o Bragantino esteve em campo pela Taça Libertadores da América. No meio de semana, as duas equipes estarão em campo novamente, ambos pela Copa do Brasil. Inclusive, os dois times jogam em Goiânia, né? O Atlético joga contra o Cuiabá e o Bragantino enfrenta o Goiás. Então, vamos ver como é que vai ser a postura, especialmente do Bragantino, né, neste jogo, e essa postura tende a influenciar bastante. O serviço do jogo, Bragantino e Atlético, Campeonato Brasileiro, Série A, segunda rodada. A partida acontece neste domingo, dia 17 de abril, às 18 horas, no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Os valores dos ingressos não estão aí, pois o Bragantino, eu procurei de todas as formas aí nos sites, nas redes sociais do Bragantino, e só encontrei o check-in, né? Ele incentiva o torcedor a fazer o check-in, a fazer os planos, mas não traz os valores dos ingressos para o jogo contra o Atlético Goianiense. Acho ruim, né, não te passar essa informação, mas infelizmente eu não consegui encontrá-la. O retrospecto, dados do futeboldegoias.com.br, 18 jogos com 3 empates. O Bragantino tem 9 vitórias e 23 gols, o Atlético tem 6 vitórias e 15 gols no histórico de confrontos contra a equipe paulista. Agora vamos falar das escalações, né, o que é que deve ir a campo nesse Bragantino e Atlético. Começando aqui pelo Atlético. O Atlético de Luan Poli é a escalação padrão, né, desde a final do Campeonato Goiano, que o Atlético vem utilizando aí
esta formação. Luan Poli, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson. Jefferson entrou no jogo pós-final do Campeonato Goiano. Era o Arthur Henrique que fez os 2 jogos da final. Baralhas e Marlon Freitas, Shailon, Jorginho, Léo Pereira. Lá na frente, o Wellington Rato. O Bragantino, esse aqui é se o Bragantino jogar com o time titular. Daqui a pouco eu trago o que deve ser a formação reserva, caso o Barbieri opte pela formação reserva. Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido, Eric Ramírez e Jadson, Elinho, Johan e o Sorriso. Lá na frente, o Ítalo. Se o Bragantino jogar com o time reserva, que é uma possibilidade, o Cleiton deve ser o goleiro, né, dessa equipe reserva. Pelo menos foi assim contra a equipe do Juventude. O restante da equipe seria o Hurtado, Realp, o Renan e o Ramon, o Lucas Evangelista, o Praxedes e o Miguel. Lá na frente, Tubarão, Alejandro e Carlos Eduardo, o que também é um time muito forte, né? O Bragantino tem sim um elenco, né, com muitas opções, um elenco jovem, mas um elenco que dá ao treinador muitas opções para escolher a sua equipe. Eu vou fazer aqui a minha análise prioritariamente em cima do time titular do Bragantino. Se acontecer de entrar o reserva, evidentemente que isso deve mudar um pouco a característica do jogo, mas eu vou focar no time titular. Se o Bragantino jogar com a equipe titular, eu imagino um jogo em que o Bragantino vai propor o jogo. É a característica do time do Maurício Barbieri, né? Ele gosta de jogar com a posse de bola, é um time que joga num sistema posicional, né, vamos dizer assim. O que é o sistema posicional? Os jogadores, a ideia é levar a bola até onde o jogador está, a pontos estratégicos dentro do campo, né? Então não é aquela movimentação intensa de jogadores fazendo movimentação muito bruscas, vamos dizer assim. Evidentemente que existe movimentação, mas é um jogo mais posicionado, com menos alternância de mudança, né, do jogador de local. Porém, trabalha muito com triangulações, sempre tenta se dar uma oferta muito grande de passe para o portador da bola. Quase sempre a equipe busca ali ter 4, 5 linhas de passe, pelo menos 3 ofensivas, 1 ou 2 defensivas, para o jogador sempre ter muita opção. Isso ajuda a equipe a manter a posse de bola e vai se tentando construir jogadas no campo adversário. Normalmente não é um jogo muito vertical, é um jogo mais pontuado. Você vai fazendo com que a defesa adversária balance, né, para um lado, para o outro, até conseguir achar uma abertura, né, vai tentando essa evolução aí, tenta-se primeiro quebrar a primeira linha de marcação, depois fazer um passe final para quebrar a segunda linha de marcação. Essa é vamos dizer assim, a ideia básica deste modelo de jogo do Maurício Barbieri. E conta, né, não vai contar com o Arthur, que é o principal jogador da equipe aí, mas vou até voltar ao time do Bragantino aqui, conta com jogadores importantes. Você tem o Elinho e o Sorriso, né? 2 jogadores que partem para cima da marcação, 2 jogadores que forçam muito o jogo em cima dos laterais adversários. Em alguns momentos eles fecham para forçar em cima dos zagueiros. O Edson e o Wanderson terão que tomar cuidado nesse tipo de jogada, que é quando esses jogadores fazem o facão, eles caem em cima do zagueiro, e aí os laterais chegam pelos lados, e o Bragantino tem apoio pelos 2 lados, com o Aderlan pela direita e com o Luan Cândido pela esquerda. Então é um jogo que vai exigir, se o Bragantino jogar com esse time titular, a tendência é que exija muito defensivamente do Atlético. E por que eu imagino que o Bragantino é quem vai propor o jogo? O Atlético tende a fazer um jogo reativo neste tipo de confronto. O Atlético fez assim contra o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Atlético agiu assim contra o Goiás no primeiro tempo na Serrinha, o Atlético se portou assim durante todo o jogo contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Então o Humberto gosta dessa estratégia, né? Ela não significa uma estratégia covarde, como eu vejo algumas vezes alguém ponderando dessa forma, com uma estratégia medrosa. Não, ela é uma estratégia de jogo.
A estratégia de jogo, o fato de você não ter a bola, o fato de você jogar no seu campo, não significa que você está inferiorizado em relação ao adversário. Significa que, em alguns momentos, isso pode significar isso, né? Você pega um adversário muito capacitado, você recua para não dar espaço para esse adversário, pois se der espaço, esse adversário dificilmente você o vencerá. Mas tem jogos que você pega adversários de um padrão técnico parecido, vamos dizer assim, e você opta por essa postura. É uma estratégia. E o Humberto Loser gosta dessa estratégia. E por que ele gosta dessa estratégia? Porque ele domina bem esse tipo de jogo. O Humberto é um treinador que, lógico, o treinador nenhum gosta de ser rotulado, mas os times do Humberto são predominantemente equipes reativas. São equipes que dominam, o Humberto domina mais este modelo reativo do que o modelo propositivo. Então ele se sente em casa, se sente confortável nesse tipo de postura da sua equipe. Então a tendência, penso eu, que se o Atlético enfrentar o time titular do Bragantino, o Atlético vai ter essa postura reativa e o Atlético tem se dado bem nela. Né? Eu citei 3 jogos aqui em que o Atlético conseguiu seu objetivo contra o Vila e depois venceu o Goiás e venceu o Defensa e Justiça jogando assim. Contra o Flamengo, em grande parte do jogo, o Atlético também se portou assim, quase venceu o jogo, tomou um empate ali já no final da partida. Então é um modelo que o Humberto tende a usar em vários jogos neste campeonato brasileiro. Taticamente eu considero um jogo muito interessante, porque são desenhos diferentes, estratégias diferentes, mas de 2 times que têm conseguido alcançar os seus resultados com essas estratégias. Acho que taticamente talvez seja um dos jogos, acho não, é um dos jogos mais interessantes dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então vai valer a pena acompanhar esse jogo, especialmente, lógico, você torcedor atleticano vai acompanhar, porque é o seu time que está jogando, o torcedor do Bragantino também, mas para quem gosta de um futebol tático, de escolas diferentes, de pensamentos diferentes, um duelo entre escolas diferentes, esse jogo Bragantino e Atlético, sem dúvida, será um jogo muito interessante. Se jogar com o time principal, para mim o jogo é bem igual, eu vejo assim, o Bragantino e Atlético fazendo um jogo igual do Nabi Abichedi. Se o Bragantino jogar com o time reserva, eu considero o Atlético favorito para o jogo. Não é aquele favoritaço, mas para mim, contra o time reserva do Bragantino, mesmo lá em Bragança, o Atlético tem um certo favoritismo. Esse jogo nós vamos transmiti-lo aqui pelo Futebol 62, a partir das 17h30. Eu estarei nos comentários e o Wilker Nunes na narração. Tá bem, torcedor? Agora deixa aí a sua participação, a sua expectativa para o jogo, mande aí a sua mensagem, o seu comentário, ele é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Grande abraço para todos vocês, excelente domingo e até mais tarde.